Shalom, reis e rainhas! Vocês estão bem? Espero que sim. Não esqueçam de curtir nossas aulas, de se inscrever e de compartilhar para que outras pessoas também se alinhem aos céus e recebam as bênçãos que o Pai reservou para todos nós. Hoje será a nossa segunda aula da jornada O Poder das Palavras. E a palavra hebraica que vamos aprender hoje é a palavra emet. Emet. A leitura dessa aula está no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está afirmando que Ele é o caminho. Portanto, não existe outra pessoa, outra alternativa com autoridade para ocupar o lugar de Jesus. Ele é o caminho e ponto final. Por que Jesus usa a expressão ninguém vem? Porque poderia ser ninguém vai, né? Ele está dizendo ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Aqui Jesus declara que Ele está com o Pai e só através dele é que chegamos ao Pai. Deu para entender essa fala de Jesus? Em seguida, Jesus diz que Ele é a verdade. Ele sendo a verdade, o que for fora da verdade está saindo da rota, está saindo do caminho que é Jesus. E por fim, Jesus diz que é a vida. E a vida é o que Jesus produz em nós, quando estamos no caminho, vivendo a verdade. Esse versículo é direcionado para entendermos a palavra hebraica emet, o T mudo, emet. Essa é a palavra hebraica que no português significa verdade. A língua hebraica descobre tesouros escondidos, porque as combinações das letras hebraicas, elas formam e se tornam realidades por manter o significado real das coisas. E o canal Pérolas do Hebraico, com Luciene Fernandes, tem se posicionado para jogar luz no nosso entendimento. Observe a palavra emet, que é a palavra verdade. Ela tem 3 letras. O hebraico é da direita para a esquerda. Aleph, Me e Tav.
Aleph, Mem e Tav. Ela tem 3 letras. 3 letras. E o número 3 no hebraico significa uma mudança de estado. Não é uma mudança de estado de localidade, um estado geograficamente, não. É um estado de situação, de circunstâncias. Exemplo, é uma mudança do estado de tristeza para a alegria, da morte para a vida, da doença para a saúde, da miséria para a prosperidade. Sobre isso, entende? É sobre esse estado. A palavra Emet, ela começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é a letra Aleph, que é essa daqui, ó. O alfabeto hebraico começa com essa letra e termina com essa. Tem um segredo aí? Tem. Vamos entender esse código olhando para a palavra Emet, verdade. A primeira letra, como eu já falei, é Aleph. Aleph. A segunda é Mem e a última é Tav. Observando o alfabeto hebraico, deixa claro que quando vemos uma história do início o meio e o fim, aí sim temos entendimento de um todo panorama da história. Agora vamos conhecer o segredo, mais um segredo, né? Porque já descobrimos que a letra, o nome Emet, que é hebraico Emet, mas em português é verdade. Sabemos que ela tem a primeira letra e a última letra do alfabeto hebraico. Essa do meio é Mem. E a história, né, para ser entendida, ela tem que ter início, meio e fim. Muito bem. Observe a primeira letra, que é a letra Aleph. Essa letra Aleph, ela sozinha, quando você vê ela sozinha, ela representa o nome de Deus. Entende? Ela sozinha. Quando você vê ela, Deus está inserido no contexto. Pois bem, a letra Aleph representa Deus. E essas duas últimas? A Mem, a letra Mem e a letra Tav. Ó, Deus. E essas duas? Met. E Met. E a palavra Met? O que significa? Morte. É incrível, não é? Portanto, entenda, se você tirar Deus da verdade, o que vai restar? Morte. Deus é a verdade completa, mas se você tirar Deus, deixa eu colocar assim, se você tirar Deus, vai ficar Met, vai ficar morte. Portanto, entenda, só vai sobrar a morte quando você tira Deus da verdade. Por isso, João
Jesus, né, disse em João 14:6, que ele é a verdade e a vida. Sem Deus, sem a verdade, projetos morrem, ministérios morrem, sonhos morrem, amizades morrem, relacionamentos familiares morrem e casamentos também morrem. Quantos ministérios estão morrendo e outros até já morreram por não falarem a verdade, por não respeitarem agendas, por não respeitarem horários, por não respeitarem combinados, por mentirem deliberadamente sem respeitarem as Escrituras. Quantos relacionamentos foram destruídos e outros estão na UTI por faltarem com a verdade, por não serem verdadeiros um com o outro, por não serem transparentes, claros, sem nada a esconder. Quantas amizades morreram e já houve destruição quando aconteceu a quebra de confiança, resultado da falta da verdade. Quantas famílias estão destruídas, quantos lares estão em decadências por falta da verdade. Líderes mentem para os liderados, liderados mentem para os líderes, maridos mentem para as esposas, esposas mentem para os maridos, pais mentem para os filhos, filhos mentem para os pais. E por incrível que pareça, ainda existem pais que estimulam os filhos a mentirem, até quando alguém bate a porta, pede para o filho ou para a filha dizer: fala que eu não estou. E assim vai. Uma teia de mentirosos. Quantas pessoas perderam grandes e novas oportunidades por mentirem, porque ninguém vai confiar algo grandioso a uma pessoa que mente. E a verdade, que é Deus, está bem longe desses, e o que está perto é a morte, porque ela é consequência da falta da verdade. Quando lemos João 8, versículo 44, vemos mais um agravante. Redobre sua atenção e cele na sua mente o que Jesus afirma nesse versículo. Vós sois de vosso pai. Quem é o pai? O diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso.
e pai da mentira. Vamos refletir essa fala de Jesus. Você, sim, você quer ser filho da verdade ou filho da mentira? Jesus declara que ele é a verdade e deixa bem claro que o diabo é mentiroso e o pai da mentira. Jesus é vida e o diabo é morte, é homicida. Quem mente satisfaz o desejo do seu pai, que é o diabo. O próprio Jesus falando. Sem falar que a morte está inserida em todas as áreas do ser humano que procede de mentira. Aquele que mente se desconecta, se desliga da verdade e se conectou com o pai da mentira e abraçou-se com a destruição, com a morte. Isso é ou não é gravíssimo? Entenda, o rabino Jesus, o mestre Jesus, não deseja que nenhum dos seus discípulos, dos seus alunos, morram. Por isso, ele deixou registrado nas Escrituras essas instruções claras e objetivas, dizendo: eu sou o caminho a ser seguido, eu sou a vida, eu sou a verdade. Porque eu sou a vida, então você vai viver, porque você anda na verdade. Fugindo dessa realidade, o fim é trágico. Graças a Deus que temos o manual nas mãos, temos a Bíblia Sagrada para sermos dirigidos por ela. Basta fazer o que estamos fazendo, buscando conhecimento cada vez mais para não errar o caminho. Queridos, queridas, o mundo espiritual é vivo, o mundo espiritual é real, nele não existe brincadeira. Ele vai agir, ele vai entrar em ação de acordo com aquilo que falamos. Lembra de Provérbios 18, 21? A morte e a vida estão no poder da nossa língua. Isso é real. Os versículos da Bíblia se conversam, se completam, se reafirmam. Provérbios 12, 22 diz que os lábios mentirosos são abominação ao Senhor, porque está violando a lei divina. Você quer ser amado ou ser desprezado por Deus? Mentir é extremamente detestável pelo Senhor. Então, reveja os seus conceitos, seus hábitos. Não existe mentirinha na Bíblia. Não tem classificação para esse pecado. Mentira é mentira. Você já leu ou já ouviu falar da história de um casal chamado Ananias e Safira?
está no livro de Atos, capítulo 5. Pode ler na sua Bíblia, acompanhe, você vai entender. O texto narra que Ananias e Safira eram casados e venderam uma propriedade e combinaram de levar o valor da propriedade para o apóstolo. E em meio ao combinado, decidiram ficar com uma parte do valor. Até aí, tudo bem. Por quê? Porque eles não eram obrigados a vender a sua propriedade, nem tampouco a doar nada. O pecado não foi eles reter parte do dinheiro. Entenda. O pecado não foi porque ele reteu, ficou um pouco do valor para eles. Não. O pecado foi a mentira, a falta de verdade, enganando a Deus e ao Espírito Santo, aquele que conhece o coração, conhecedor de todas as coisas. E quando Ananias chegou em frente ao apóstolo Pedro, o Espírito Santo revelou a Pedro todo o ocorrido. E Pedro, ao questionar Ananias, disse: você não mentiu aos homens, mas a Deus, por Satanás ter enchido o coração para mentir, para enganar ao Espírito Santo. E Ananias, ao ouvir as palavras de Pedro, caiu morto ali mesmo. E cerca de 3 horas depois, Safira vem e repete a mentira, como era o combinado. E ela também morreu. Não esqueçamos, onde existe mentira, está havendo morte. Se a verdade está conosco, temos a vida. Mas se a verdade se ausenta, a morte vai reinar. Cada dia a luz da Bíblia brilha no nosso caminho, na nossa vida, para não andarmos em trevas. Quando conhecemos a verdade, logo somos libertos. É claro que por sabedoria não podemos abrir o nosso cotidiano para todo mundo. Escondemos, omitimos coisas. O esconder e o omitir não é mentir, é proteção, não falar tudo. Às vezes, os cônjuges que têm uma aliança de casamento, um compromisso, uma sociedade matrimonial, às vezes começa a esconder coisas, a não falar, a não revelar coisas à pessoa que está do seu lado, a pessoa que escolheu amar, que tem uma aliança com você. Você esconde e está arruinando o seu relacionamento. E você não está percebendo, por achar uma mentirinha normal. A mentira impede de você viver o propósito de Deus na sua vida. Sabe quando você diz que não tem algo, mas na realidade você tem? Só não quer que a outra pessoa saiba? Isso é
mentira. E essa mentira, mais cedo ou mais tarde, vai te trazer prejuízo, porque a verdade não está inserida. Você está atraindo a morte nessa área do contexto mentiroso. Essa aula veio como um farol, um alerta para que o nosso Pai seja aquele que é a verdade e a vida. Porque se escolhemos andar em mentiras, viver e continuar mentindo, mesmo que seja por brincadeira, ou até mesmo por hábito, houve uma troca de pai. Oramos a Deus que todos nós que buscamos cada dia chamar a atenção dele como rei e rainha, possamos nos conectar com as suas instruções para vivermos dias melhores, trazer o céu para a nossa vida, trazer o céu para nosso lar, trazer o sol, o céu para a nossa família. Deus te abençoe poderosamente e continue firme nessa jornada para que possamos frutificar e multiplicar as bênçãos e as delícias que o Pai tem reservado para nós nesse canal Pérolas do Hebraico com Luciene Fernandes. Até a próxima aula. Continuem juntinhos, juntinhas, porque Deus tem mais para transbordar em nossas vidas através desse canal. Shalom, shalom.